Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Muito bem, Paulo Regis, obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Quero cumprimentar os participantes, em especial o nosso amigo de longa data, palestrante de hoje, Dr. Jair Sarmento da Silva. No foco desta guerra da Rússia contra a Ucrânia, com implicações enormes, não apenas na região do conflito, mas se estendendo ao mundo inteiro, estamos verificando que a ganância pelo poder não tem limites. Vidas são destruídas sem qualquer pudor, a informação e a contra-informação se digladiam, mas as imagens são devastadoras. Buscando aprofundar o assunto, nosso grupo trouxe para palestrar no último dia 18 de abril passado o professor Renato Celarayan, que discorreu sobre a encruzilhada para o direito internacional apresentada pelo conflito. E hoje teremos a apresentação sobre a crise internacional gerada pela invasão russa na Ucrânia, em palestra que será proferida pelo Dr. Jair Sarmento da Silva, que é editor do blog De Olho no Mundo, foi criador e editor do portal Campos de Batalhas sobre Duas Guerras Mundiais, coordenador-geral de Meio Ambiente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Ministério dos Transportes, superintendente na Agência Nacional de Águas, diretor do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, diretor e secretário nacional adjunto nos Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde, editor-redator de política internacional do Grupo RBS, jornais Zero Hora, o Jornal Hoje e Rádio Gaúcha, pesquisador do Centro Internacional de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na Maison des Sciences de l'Homme, de Paris, professor de História Moderna e Contemporânea, Antropologia Cultural e Metodologia da Pesquisa Científica na URGS, doutorado em Planejamento e Gestão de Programas e Políticas Públicas pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da Universidade de Paris e graduação em Ciências Políticas e Econômicas Sociais da URGS. Este é o nosso palestrante de hoje. Né? Afora todo esse nome e currículo, nós da Amicus, a maioria de nós, tivemos a honra e o prazer de conviver com o Jair aos tempos do velho Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, e mesmo da Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Ecológico. Então, com a palavra, o Dr. Jair Sarmento. Bem, primeiro uma saudação aos que entraram depois que tu começasses, Vladimir Ferrari, Heloísa, o Azaf Ximenes. Bem, para aproveitar o nosso tempo, que é limitado, eu queria dizer que é um enorme prazer para mim estar com vocês hoje, nessa noite, e, sobretudo, reencontrar velhos amigos. Quero agradecer a todos, ao Vladimir e ao Paulo Regis, companheiros de lutas na área de proteção ambiental durante muitos anos. Meu agradecimento pelo honroso convite. Eu gostaria de começar lembrando duas frases. A primeira é do grande escritor russo, Leon Tolstói, que viveu no século XIX, nos últimos 70 anos do século XIX, e nos 10 primeiros anos do século XX, autor de Guerra e Paz, recentemente citado pelo dissidente russo Alexei Navalny, no novo processo em que o Navalny foi condenado, ele já estava condenado a 2 anos de prisão,
foi condenado a mais 9 anos na Rússia. Isso agora no dia 22 de março. O Navalny, depois de sofrer 2 tentativas de assassinato, uma delas durante um voo por envenenamento, o Navalny foi proibido de se expressar nesse último processo dele, de sequer ler o texto da defesa dele, que continha essa citação. Até como uma homenagem a isso, eu começo com essa citação. Diz ele, diz o Tolstói, na verdade, a guerra é obra do despotismo. Os que querem combater a guerra devem somente, basta, combater o despotismo. Então, é uma forma de atribuir, com essa frase, a guerra, antes e acima de tudo, ao caráter despótico do regime que nós temos diante de nós. Como é interessante, numa conversa, a gente definir um pouco os termos da gente, e sem apelar para dicionários especializados, é interessante dizer como é que nós estamos empregando os termos. Os dicionários descrevem o despotismo como esse poder exercido através do uso da opressão de maneira isolada por uma pessoa ou por um grupo, de maneira, portanto, arbitrária e absoluta, não é? Esse exercício do poder. São sinônimos dele, que nós vamos usar aqui correntemente, o absolutismo, não é? A tirania, a autocracia, é a mesma coisa que falar em ditadura ou em autoritarismo, que é um dos termos mais em evidência. A segunda frase é de um dos intelectuais mais respeitados da nossa época, professor em Harvard, o canadense Steven Pinker, que já esteve aqui nas Fronteiras do Pensamento, certamente vocês conhecem. O Pinker disse, aos 4, 5 anos atrás, o seguinte: no mundo nunca houve tanta democracia como nesta última década. Entre os países mais felizes do mundo, 19 dos 20 primeiros são democracias. Neles, a maior renda e crescimento econômico. Mais saúde, menos guerras, menos genocídios. E conclui: são esses países o destino que os imigrantes elegem, que é sempre um bom sintoma. Comentário. Esta prevalência da democracia no mundo, como a gente sabe, é um fenômeno recente, que se acelerou com o final da Guerra Fria e o desaparecimento da União Soviética da cena internacional em 1991, 31 anos atrás. A escolha dessas frases não foi casual. O objetivo, desde logo, é contrapor o despotismo, ou seja, o autoritarismo, à democracia. Essa nova bipolaridade que, para muitos, substitui o enfrentamento anterior entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Em termos de competição entre potências estritamente nacionais, os Estados Unidos permaneceram como a única superpotência, pelo menos até a ascensão recente da China, seguidos por um conjunto de potências médias ou potências regionais, inclusive a Rússia, que é tema nosso. E esse conjunto de países de potências médias configuram atualmente aquilo que se chama uma multipolaridade. Bem, a China certamente é o 20º país citado pelo professor Pinker. Quer dizer, dos 20, é o único não democrático. E dentre os 19 demais, eu digo provavelmente porque eu não vi a relação completa,
mas provavelmente foi incluída a Rússia, até pouco tempo considerada um país quase democrático, no sentido de que é um país em processo, ou era um país em processo de construção de instituições democráticas. Bem, eu gostaria de convidar vocês, então, agora, para uma reflexão conjunta nossa, que vai ter um período também de troca de ideias e de perguntas, como sempre, sobre a atual crise internacional gerada, que é tema da palestra, dessa crise internacional gerada pela invasão russa na Ucrânia. Para isso, eu sugiro que nós apoiemos o nosso raciocínio na análise de 5 pontos. O primeiro, autoritarismo e democracia, que é o que nós começamos a falar. O segundo, a construção de um novo despotismo, que é o que nós testemunhamos na realidade russa. O terceiro ponto, a expansão desse despotismo, dessa tirania, chamemos, como está na moda, de tirania 2.0, já que as tiranias estão um pouco fora de moda. Tá? O quarto ponto é a aliança Rússia-China, que a gente não pode ignorar que no pano de fundo desse conflito está, antes e acima de tudo, a China, independente do posicionamento que a gente vai conhecendo dela e que certamente não será explícito. O quinto e último ponto, para terminar, seria uma pergunta dirigida a todos e a mim próprio. Como é que vai terminar essa guerra? Bem, eu preparei naturalmente bem mais do que os 40 minutos, dos quais nós já usamos aí uma dezena. E vou tentar ir até onde puder, não é? Porque é assim que é da regra, e vou pulando algumas coisas, nós vamos ter oportunidade de ir conversando. A minha tentativa vai ser a de contextualizar, portanto, o conflito. Tá? O primeiro ponto dessa contextualização é a dicotomia, a bipolaridade a que nós nos referimos. Ou seja, de um lado, uma potência média, que já foi uma superpotência mundial até 30 anos atrás, a Rússia. De outro lado, quer dizer, e neste polo, a grande China, que se prepara para ser a primeira potência mundial, hoje já é a segunda. No outro polo, esse conjunto de países democráticos que são um produto dessa construção civilizacional que nós vivemos. Bom, não há dúvida nenhuma de que o dia 24 de fevereiro desse ano é um evento que mudou o curso mesmo da história. Tá? Nós podemos dizer que ele tem repercussões geopolíticas de muito longo prazo. Nós não estamos diante de um evento qualquer. Ele certamente já marcou, vai marcar mais ainda o século que nós estamos vivendo. Certamente é, até agora, o conflito maior entre as democracias e os países autoritários depois da Segunda Guerra Mundial. Nós nascemos, né, num século muito peculiar, sobre o qual a gente vai dizer algumas palavras, o século XX. Nós somos uma geração que, segundo alguns historiadores, uma geração pós-Segunda Guerra Mundial, a geração do Baby Boom, a geração da grande explosão econômica pós-Segunda Guerra Mundial. O Hobsbawm, grande historiador inglês, que eu vou citar também logo a seguir, se refere a esse período como época de ouro. E, nesse sentido, nós somos uma geração de berço de ouro. Nós vivemos um período absolutamente inédito na história humana, que correspondeu à nossa juventude, parte da nossa maturidade. Certamente estamos muito surpreendidos por essa guerra, que é uma guerra que parece um mergulho no túnel do tempo, né?
parece uma guerra anacrônica, tem muitas semelhanças com 1939 e com o início da Segunda Guerra Mundial, Hitler querendo proteger os alemães dos Sudetos, tchecos, o Putin se dizendo protetor dos russos perdidos na Ucrânia, com essa missão divina, e que ele considera uma guerra, acima de tudo, civilizatória, não é? Para os russos. Bem, nós estamos aí diante dessa infusão, dessa erupção, dessa torrente de acontecimentos, uma torrente de acontecimentos que traz à tona tudo que a gente aprendeu e muitas coisas que nós não aprendemos sobre o século que deu origem a isso tudo, século imediatamente precedente. E eu queria me referir a um grande jornalista italiano que ontem publicou um editorial destacado no Corriere della Sera, sem dúvida um dos maiores jornais do mundo hoje, e queria me referir bastante a esse artigo dele, porque ele roubou muitas das minhas palavras e eu acho que ele foi mais brilhante. Então, eu gostaria de começar citando palavras desse editorialista do Corriere. Vocês sabem que no meu blog, que alguns de vocês recebem, pelo menos de vez em quando, algumas matérias, eu escrevo quase que diariamente, eu costumo muito me referir ao que de melhor eu encontro em jornais italianos como o Corriere, franceses como o Le Monde, ou de outras partes do mundo. Esse editorial me parece muito interessante para o nosso tema, e ele começa dizendo assim: o confronto entre democracias e autoritarismos, que ele já elege como tema dele, é o desafio desse século, peremptoriamente. Tá? Infelizmente, o balanço dos últimos 15 anos, vejam que ele na aparência contradiz um pouco o professor Pinker, o balanço dos últimos 15 anos é negativo. Todos são unânimes em dizer que o século XX, no seu final, foi um paraíso para os regimes democráticos. Mas é verdade que, passados 20 anos, e o articulista diz, nos últimos 15 anos, infelizmente, o balanço é negativo. A parcela da população mundial que vive em regimes livres passou de 46%, quase a metade da população mundial, apenas para 20%. Aquela que vive em regimes autoritários não aumentou muito, de 36% para 39%. E o resto? O resto vive, diz ele, em países que são apenas parcialmente livres. Bem, ele continua dizendo que nós devemos reconhecer que a democracia está em recessão no mundo e aceitar dois fatos desagradáveis. Primeiro, a união entre o Estado de Direito e o governo representativo, que são parte da construção democrática, são, na verdade, um conjunto de fatores frágil. Manter o Estado de Direito e manter um governo realmente representativo. É um composto frágil, especialmente em seu momento formativo, em que as democracias estão formando o seu edifício democrático, a sua construção democrática, que dura, como a gente sabe, pode durar décadas. Tá? Nós somos, América Latina e o Brasil, um exemplo disso. Continua o autor. A semente da democracia liberal, na verdade, brota com dificuldade. Segundo ponto desagradável. Os regimes autoritários têm um medo negro dessa semente democrática. Seus líderes não têm o menor escrúpulo
em recorrer à violência, mesmo bruta, como a gente está vendo, para evitar que ela se enraize, como aconteceu na Ucrânia. A guerra é a ferramenta mais terrível para sufocar a democracia, mas não é a única. Os regimes autoritários também têm armas mais insidiosas: ataques terroristas, sabotagem cibernética, manipulação de informações, financiamentos secretos para forças antissistema. E ele cita como exemplo os empréstimos concedidos à senhora Le Pen na França pelos bancos russos, fecha parênteses. Dentre essas armas, até mesmo imigrantes usados como bombas humanas, como foi o caso da Bielorrússia, não sei se é um episódio conhecido de todos, que tentou causar um grande prejuízo à Polônia, trazendo de áreas conflagradas imigrantes e jogando na fronteira polonesa. Bem, diz o articulista, o guarda-chuva da OTAN, protetor da Organização do Tratado do Atlântico Norte, protege a Europa do ponto de vista militar. Mas as sociedades abertas permanecem vulneráveis aos outros tipos de agressão. Nos primeiros países da União Europeia, 70 anos de paz e estabilidade quase eliminaram a percepção do risco de guerra. Ou seja, a possibilidade de agressão armada nas fronteiras desses países. Nós que sempre estivemos longe desses grandes conflitos, naturalmente, temos uma percepção ainda mais longínqua. Além dos atos terroristas, as outras formas de ameaça são pouco visíveis, assim como as contramedidas que se possa adotar tendem a ser. O que às vezes vaza, o que a gente toma conhecimento, um ataque frustrado, uma corrente de notícias falsas orquestradas por uma potência estrangeira e depois desmascarada, é apenas uma ponta de um iceberg. Poucos sabem que há uma enorme parte submersa desse iceberg. Além disso, as opiniões públicas democráticas são impacientes, fáceis de distrair. No início da guerra, a simpatia prevaleceu para com os ucranianos, a vontade de ajudar. Com o passar do tempo, uma certa impaciência surgiu. Por causa de quê? Porque o conflito começou provavelmente a se tornar longo, as reivindicações do Zelensky se tornaram repetitivas por armas. De acordo com uma pesquisa do Instituto francês Ipsos, tudo são palavras desse autor que nós estamos destacando. Essa pesquisa do início de abril diz que entre 20% e 30% dos cidadãos europeus pensam que os problemas da Ucrânia não são da sua conta. O dado da Itália é de 35% da população. A maioria não está disposta a suportar aumentos nos seus boletos de contas a pagar para diminuir os recursos que vão parar no caixa russo. Para muitos, o pacifismo é uma escolha por convicção, baseada em princípios. Para outros, mais numerosos, como a gente vê, acima de 70%, essa é uma resposta irrefletida, uma maneira aparentemente, entre aspas, nobre de não enfrentar as responsabilidades e de salvaguardar uma vida tranquila.
há também um excesso de confiança da maior parte das pessoas e uma expectativa de que o confronto das palavras, que as negociações possam levar a bom termo. Sociedades pacíficas e democráticas costumam resolver divergências por meio de livre discussão e votação. Uma conquista incomparável, esta, mas que pode obscurecer as lentes com as quais a gente costuma olhar e julgar as relações internacionais. E também o que acontece nos regimes autoritários. Os belicistas, que não raro coincidem com os autoritários, estão pouco interessados em negociar. É um pouco o que a gente está vendo. Hoje, esse é um grande obstáculo. Segundo o articulista, este é o obstáculo. Não é o obstáculo a fragilidade ou a incapacidade, segundo ele, dos governos europeus. Para combater a vulnerabilidade interna das democracias, notem que eu comecei a selecionar esse texto para trazer a vocês e não tive, como eu tinha elaborado um texto concorrente, eu não tive o menor espírito de competição, eu achei o texto muito bem escrito, que valia a pena, e pretendia parar com esse texto e me voltar para o meu. Mas eu fui até o fim e achei tão bom que achei que nós todos juntos não podíamos perder esse texto. Para combater a vulnerabilidade interna das democracias, os especialistas propõem a adoção de estratégias de segurança nacional que envolvam e sensibilizem todos os cidadãos, começando pelos mais jovens, a chamada abordagem, entre aspas, do conjunto da sociedade. Por exemplo, o governo francês acaba de lançar um programa destinado a estudantes. 4 semanas de estágio para adquirir habilidades sobre como responder a situações de crise. A Alemanha instituiu uma forma de serviço civil chamada Um Ano Dedicado ao Teu País, uma mistura de voluntariado social e treinamento em técnicas básicas de defesa civil. Em fevereiro passado, uma agência nacional para a defesa psicológica abriu suas portas na Suécia. Uma dupla função: identificar fluxos de desinformação pública e manipulação das opiniões, treinar os cidadãos a reconhecer as notícias falsas e várias formas de ameaça à segurança do país. E eu concluo aqui com essa nota. Diz o articulista: em seu discurso de 4 dias atrás, 25 de abril, numa cidade próxima de Nápoles, o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, lembrou que na Itália, o jornal italiano, a liberdade foi conquistada com a resistência armada. E ele pediu aos italianos que não esquecessem da Ucrânia. As guerras, disse o Mattarella, podem terminar de muitas maneiras, mas apenas algumas permitem a sobrevivência da democracia. E ele conclui, o autor, é esse tipo de paz que devemos construir hoje na Ucrânia e que também devemos aprender a defender ativamente na nossa casa. Bom, desculpem, foi um longo texto, mas está um pouco no espírito, como eu disse a vocês, do trabalho que eu tenho realizado no dia a dia, com esse blog de política internacional, muito voltado para as questões ucranianas. Bem, nós todos que estamos aqui
somos filhos do século XX. Vamos fazer uma pequena digressão. Do pós-Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em 46. Em particular, portanto, da segunda metade do século XX. E vivemos nele grande parte das nossas vidas. Não é demais lembrar que o século XX foi profundamente marcado por extremismos de direita, nazi-fascistas, a Itália do Mussolini, o fascismo do Mussolini, o nacionalsocialismo alemão. E extremismos de esquerda, fundamentalmente o comunismo soviético, que tentaram impor o seu poder, ambos os extremismos, e impor as suas ideias, os seus valores, às sociedades democráticas liberais, nas quais nós vivemos desde então. Ou seja, em primeiro lugar, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, e a todos os países que, nesses conflitos, permaneceram aliados desses países. Na verdade, desde jovens, nós fomos conhecendo as atrocidades dos regimes autoritários. Primeiro, do nazismo, dos campos de concentração, dos milhões de vidas perdidas, dos feridos, das cidades arrasadas, do fanatismo e do sofrimento sem fim da guerra. No caso da última delas, por mais de 5 anos. Isso tudo permeou um pouco o nosso aprendizado e a nossa juventude. Como o povo russo e a União Soviética se tornaram aliados do mundo ocidental lá no decorrer da guerra e sofreram perdas humanas gigantescas, maiores do que os ocidentais, muito maiores, a consciência da natureza do regime soviético ficou obscurecida durante maior ou menor tempo, definida, ora como comunista, ora com um adjetivo um pouco ardiloso de socialista ou de socialismo real, em contraposição a partidos ocidentais que sempre se rotularam sociais-democratas ou mesmo socialistas do tipo não revolucionário. Eu quero apenas destacar com isso que a consciência dos crimes desse outro extremismo nem sempre fluíram tanto ao longo da nossa formação, não foram tão visíveis, senão com o passar do tempo. Ainda que a longa Guerra Fria, que permeou toda a nossa maturidade, a nossa juventude e início da maturidade, ainda que essa Guerra Fria e a ameaça nuclear tenham desempenhado um papel nas nossas preocupações desde jovens, a prosperidade e o progresso social daquilo que eu me referi antes, da era de ouro do pós-guerra democrático, foram fazendo com que a memória dos crimes praticados por esses regimes autoritários fosse relegada às páginas dos livros de história. Afinal, a última Grande Guerra é assunto de mais de 80 anos atrás, e o fim do comunismo de mais de 30. Aí eu queria voltar a esse grande historiador britânico, Eric Hobsbawm. Ele denominou o livro dele sobre o século XX, que muitos conhecem certamente, de A Era dos Extremos. Para ele, o século começou em 1914 e até 47 se desenvolveu um período que compreende as 2 guerras mundiais e que ele intitula A Era de Catástrofe. Essa é a nossa herança. Todos nós que nascemos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Uma longa era de catástrofe, de mais de 30 anos. Outros historiadores chamam de diferentes maneiras esse período como uma grande guerra civil europeia, de 2 grandes conflitos absolutamente catastróficos pelos seus resultados, inclusive em perdas, sobretudo em perdas humanas,
materiais. Bom, fala então o Hobsbawm nesse período como uma grande era de catástrofe, que marcou toda a primeira metade do século XX. Catástrofe como na história não se viu algo parecido antes. O episódio mais forte é o da Guerra dos 30 Anos, talvez 1618, 1648, que destruiu, matou um terço da Europa. Bom, neste período das catástrofes, a Primeira Guerra Mundial, 14-18, teria aberto, segundo outros historiadores, aquilo que me parece uma expressão muito interessante, teria aberto a Primeira Guerra Mundial as portas do inferno, para o surgimento destes dois grandes extremismos da nossa época. O comunismo soviético, em 1917, na Rússia, e o nazifascismo, o fascismo em 22 na Itália, o nacionalsocialismo em 33, com a ascensão do Hitler na Alemanha. Até que surgiu a mais profunda revolução, segundo Hobsbawm, a mais profunda revolução que nós testemunhamos, conscientes ou não, a mais profunda revolução desde a Idade da Pedra, que é o período seguinte a essa era de catástrofe. O período seguinte, em que muitos de nós nascemos e cujo desenrolar a gente não cansou de testemunhar, é descrito por Hobsbawm como a Era de Ouro, 1947 até a primeira crise do petróleo em 1973. Essa periodização histórica é muito peculiar de cada historiador, mas ela serve como referência. Essa Era de Ouro, 47, 73. Época em que ocorreu, segundo Hobsbawm, a mais profunda revolução na sociedade, portanto, desde a Idade da Pedra. Ele não poupa palavras dele. Um espantoso período de extraordinária explosão econômica, a maior, mais rápida, mais fundamental transformação econômica, social e cultural da história registrada. Muitos de vocês dirão, se trata realmente de um historiador sóbrio para dizer palavras tão explosivas? Muito bem. E ele, certamente, é tido como tal, um historiador do mais alto nível. Diz ainda ele, o terceiro quartel, dividindo os séculos em quartéis de 25 anos, o terceiro quartel do século XX, 1950, 75, claro que eu tenho razões para estar fazendo essa evocação histórica. Não? Uma delas é dizer que, por estarmos mergulhados nessa idade de ouro, inclusive de muito progresso e prosperidade econômica e social, tanto nós, como os europeus e americanos que viveram isso durante esse período todo, têm razões muito sólidas para ter esquecido as desgraças do passado. E razão pela qual muita gente, a gente sabe que os livros que mais vendem, talvez, são livros de história, de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nós sabemos também que são períodos da história muito rejeitados, porque as pessoas não querem se projetar na desgraça que essas guerras trouxeram para a humanidade. E, às vezes, deixam de ter as lições, porque, como dizia, né, e olhando para vocês, lembro uma imagem da nossa juventude, o quartel da Polícia do Exército na Praça do Portão, infelizmente destruído, em que na frente dizia, né, aquela frase romana, "Si vis pacem para bellum", né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Né? É claro que todos nós que nos debruçamos sobre a guerra, tudo que nós queremos é evitá-la, que é, aliás, o que a maior parte dos militares do mundo, na verdade, pretende. A melhor guerra a ser ganha é aquela que não precisa ser travada.
né? É aquela que você é capaz de prevenir para evitá-la. Ou, uma vez instalada, que você saia dela o mais rápido possível com o mínimo de danos. Bom, eu volto à minha citação histórica. Então, diz o Hobsbawm, o terceiro quartel do século XX, 50-75, assinalou o fim dos 7, olha como ele vai longe, dos 7 ou 8 milênios de história humana iniciados com a Revolução Agrícola, com a Revolução da Agricultura, ainda na Idade da Pedra, que muitos situam. Isso é música para quem, por exemplo, na nossa época lê o Harari, né? Toda essa evolução histórica da qual nós somos herdeiros. Mas, enfim, desde a Revolução Agrícola, este período que nós vivemos privilegiadamente para os humanos, marca o fim desses 7 ou 8 milênios de história humana. Por quê? Porque ele encerrou a longa era em que a maioria esmagadora da raça humana vivia plantando alimentos, né, e pastoreando rebanhos. E passou a fazer muitas coisas além disso, né, de uma vez por todas. O historiador lembra ainda que a democracia liberal e o capitalismo, e eu vejo o meu tempo aqui, que já, infelizmente, está se esgotando, mas eu acho que o Vladimir me fará a gentileza de me prevenir para que eu não me antecipe, porque eu prefiro, tanto quanto possível, ir mais adiante um pouquinho. O historiador lembra ainda que a democracia liberal e o capitalismo, portanto, saltaram para a Era de Ouro e terminaram o século XX vencendo os seus 5 maiores desafios. Vejam o que é a democracia liberal, o liberalismo, tão mal falados, e o próprio capitalismo, né? Conseguiram, de fato, vencer como desafios. O desafio da Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão Econômica, que não começou nem terminou em 1929, mas que gerou transformações mundiais gigantescas. Terceiro desafio, o nazifascismo, 22-45, a própria Segunda Guerra Mundial, 39-45, e o comunismo soviético, que durou desde 17 até o fim da Guerra Fria, 30 anos atrás. Bom, as democracias ocidentais se tornaram dominantes, saíram vitoriosos e os extremismos foram derrotados. Mas o preço pago para obter esses resultados, pelas gerações que nos precederam, nem sempre é lembrado. É interessante recordar as palavras do pensador americano George Santayana: os que não se lembram do passado estão condenados a revivê-lo. Eu tinha, acho que 14 anos, quando li pela primeira vez essa frase, que está na introdução daquele livro extraordinário do William Shirer, aquelas 2.000 páginas, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, um livro publicado já no Brasil, marcante, sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi editado em torno do ano de 1960. Hoje, os maiores exemplos de sobrevivência do autoritarismo são os regimes da Rússia e da China. São regimes políticos essencialmente classificáveis como autoritários e, mais do que isso, profundamente, claramente, da sua linguagem diária, anti-ocidentais, antidemocráticos, contrários ao pluralismo e às liberdades públicas e individuais. Tá? Esses valores expostos aqui como contrariedade em relação ao mundo ocidental são valores esposados, não são inventados por nós, estão no dia a dia, no cotidiano desses países.
Esses países, portanto, são inclassificáveis do ponto de vista da dicotomia esquerda-direita. Eles não são países nem de esquerda nem de direita, até já foram. No que se refere às paixões de classes, eles não são de esquerda. É claro que o conjunto dos valores desses dois países atrai a admiração, o interesse, a adesão de muitos extremistas, tanto de esquerda como de direita. Mas atrai, sobretudo, a adesão de extremistas. Não? Ou seja, extremistas do ponto de vista da democracia ocidental. Porque quem rejeita a própria existência, né, os valores fundacionais da democracia, pelos democratas, são pelo menos considerados como extremistas. A exaltação da identidade nacional nesses países, no entanto, os aproxima daquilo que se chamou as paixões nacionais, paixões ultranacionalistas que marcaram governos, tanto de direita, nazifascistas, como de esquerda, no século XX. Na prática, a Rússia adotou nos últimos 30 anos a economia de mercado capitalista e as suas instituições econômicas, deixando de ser um sistema comunista ou de esquerda. O país ensaiou a experiência de implantação de instituições democráticas durante o governo do Boris Yeltsin, entre 91 e 99, logo após o fim da União Soviética. No entanto, desde os primeiros anos do Putin, a partir do ano 2000, o regime foi adquirindo um caráter progressivamente autoritário, de forte inspiração religiosa, a religião ortodoxa, e de caráter nacionalista, que tem profundas raízes históricas e culturais no país há séculos, desde o Império Czarista, passando pelos 75 anos de ditadura soviética. Não? E assumindo, portanto, o governo do Putin, características ditatoriais e mesmo totalitárias, pouco antes da recente invasão da Ucrânia. Quem acompanha, o Putin está há 22 anos no poder. Né? Bem, a China, no final dos anos 80, é bom lembrar isso, era um dos países mais pobres do mundo e, como sempre, o mais populoso. A China, no final dos anos 80, tinha adotado a economia de mercado e o sistema de produção capitalista, que ela mantém até hoje, embora o regime político chinês tenha se mantido sempre sob forte controle das estruturas do Partido Comunista Chinês, o PCC. Eu fiz uma respiração para obedecer às tuas ordens aí, Vladimir. O que se vê desde o final da Guerra Fria, 47-91, é que os extremismos de esquerda, fundados originalmente na luta de classe, permaneceram ativos em todo o mundo, ainda que venham perdendo cada vez mais a sua capacidade de convencer, apoiados em velhas narrativas antifascistas, tradicional desprezo pelas instituições e valores neoliberais ou liberais, e muitos chavões anti-americanos, anti-sistema, anticapitalistas. Bom, eu queria pular isso aqui para falar um pouquinho, só para concluir, no que são esses 22 anos do governo Putin. Na verdade, seria o segundo item que eu falaria a vocês, que é a construção social, política, de um novo despotismo. É uma espécie daquilo que eu disse antes, de uma tirania 2.0. O Putin, desde que assumiu o poder, progressivamente, cada um dos atos dele foi evoluindo gradualmente até chegar no ponto em que nós estamos hoje. A construção de um regime cada vez mais fechado, cada vez mais despótico, deu as costas à construção democrática. Ela durou, portanto, só uma dezena de anos. Né? E ele é, mais do que uma quase-democracia,
como se esperava da Rússia, ele se tornou uma pseudo-democracia, um país, uma falsa democracia, não é? Um regime de democracia apenas de fachada, que conserva os símbolos. Não é? As votações na Duma, que é o parlamento russo, são todas unânimes, como foi aquele conselho de governo que a gente viu quando ele trouxe a televisão para legitimar a invasão da Ucrânia, e assim por diante. Só que o Putin, antes de recompor o império, porque ele é, na verdade, o construtor de um neo-sovietismo, de um império neo-soviético. É isso que ele está montando, esse quebra-cabeças que ele está montando. Só que antes de recompor o império, ele passou 10 anos ressuscitando, dando as costas à democracia e ressuscitando o autoritarismo. Eles desalojaram totalmente o Partido Comunista e ele construiu uma nova nomenclatura, como a gente chamava as lideranças russas, para substituir o Partido Comunista. Ele criou uma oligarquia profundamente ligada a ele pessoalmente. Tem coisas, assim, realmente espantosas. O Putin administra pessoalmente, talvez seja o líder mundial que administra o maior orçamento com total liberdade. Ele reconstruiu o estatismo na Rússia. Toda a economia russa foi desestatizada no período da democracia do Yeltsin, totalmente desestatizada. Hoje, ela já foi reestatizada em 50%, os outros 50% são os oligarcas arquibilionários que estão sob o tacão dele. Bom, gente, eu poderia ir muito longe, nós vamos ter outras oportunidades, mas eu não quero abusar do tempo. E quero deixar, claro, um pouco de tempo para troca de ideias. Eu só queria aproveitar, assim, para a gente se situar, abusando em 2 frases. A Federação Russa, hoje, principal herdeira do desmembrado Império Soviético, continua sendo o maior país do planeta. A União Soviética chegou a 22 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia conserva 17 milhões, o dobro do Brasil. Continua sendo o 9º país mais populoso do mundo, 142 milhões de habitantes. 12ª maior economia do mundo, o Brasil é a 13ª hoje. 5º maior orçamento militar do mundo. Um dos 5 estados reconhecidos com armas nucleares. Isso, claro, faz toda a diferença. Possui, não queria terminar com uma frase muito pesada, mas possui o maior arsenal de armas de destruição em massa do planeta. Vamos tentar trocar ideias. Muito obrigado. Desculpe por ter me alongado em algumas coisas. Muito bem, doutor Jair. Excelente palestra, nos brindando na noite de hoje, neste mergulho histórico que realmente nos faz pensar muito. Parabéns, foi muito boa. Eu, antes até de fazer qualquer questão, o Mauro já levantou a mãozinha dele. Eu vou passar a palavra para o Mauro para fazer a primeira pergunta. Mauro. Jair, muito boa a tua palestra, muito obrigado. Pena que eu não pude ir naquele almoço que tu teve com os outros amigos aquele dia que eu tinha problemas pessoais. Seria muito bom te ver depois de 30 anos. Diz uma coisa, o que levou a tua opinião, já que tu vive um bom tempo na Itália, né, que eu sei, uns 6 meses por ano, né? O que levou a Europa a ter essa dependência energética tão grande da União Soviética? Ou seja, foram os líderes que viveram o período da Segunda Guerra e lutaram naquele tempo, enfim, presidiram os países por mais alguns anos, e agora essa nova geração que não viveu aquilo, então não tem experiência em geopolítica, seja o que for,
Qual é a primeira pergunta? O porquê a Europa hoje depende energeticamente da Rússia? Uma coisa que, para mim, é um fato muito estranho. E outra coisa, em democracia, vamos chamar a brasileira de democracia, cabe partidos comunistas nessas democracias? A segunda pergunta. Prazer em te ouvir. Obrigado pelas perguntas, Mauro. A primeira, né, é uma pergunta extraordinária, magnífica, né, para os tempos atuais. Eu publiquei, vocês devem lembrar, alguns artigos sobre isso. Eu elogiei a Alemanha ao longo da minha vida, porque me parece ser um país admirável. Mas olhem, depois de 16 anos, uma mulher inteligente, de gente de um extremo preparo para gerenciar tudo o que fazem, como os alemães, olha onde é que foi parar a Alemanha em termos de dependência, como tu falaste, desses dois fatores, energética e em termos de defesa. Né? Vem o comandante da Bundeswehr dizer que não existia praticamente exército alemão às vésperas da invasão russa. Não existe. Né? Investimento quase nulo em autodefesa. E tu nota que não é só a Alemanha, é a Europa inteira. A França talvez seja o país mais bem equipado do ponto de vista militar e o Reino Unido, que hoje está fora da União Europeia. Né? Mas o que ocorre? É um pecado típico do mesmo problema que todo mundo, inclusive nós, sofremos. É uma era de ouro, não vou exagerar também, nem todo mundo viveu nesse berço de ouro a vida inteira, mas é uma época privilegiada da história humana em que os europeus, né, olha o desenvolvimento que eles adquiriram, os americanos, né, o americano, no caso, é um capítulo à parte, mas, enfim, os europeus negligenciaram na sua política de defesa e negligenciaram brutalmente na sua política energética, ao ponto de chegar a esse nível de dependência estratégica, que é um raciocínio que não passa pela cabeça de ninguém que raciocine minimamente sobre geopolítica. E são gente extremamente preparada, uma elite extrema, a de governantes europeus. Então, a pergunta é extremamente pertinente. Como é que chegaram a esse ponto? E são efetivamente dependentes, estão fazendo agora esforços que a gente chamava de hercúleos, né, para sair dessa, né, e estão procurando sair o mais rápido possível, mas isso são opções de décadas. Né? Então, eu diria que um dos grandes ensinamentos dessa guerra é justamente essa questão geoestratégica e geopolítica da dependência num campo da infraestrutura econômica tão fundamental como a energia, né? E o campo da defesa, né? Porque a Europa dormiu em berço esplêndido. Ela teve o guarda-chuva, como se diz, da OTAN, que a protegeu durante esse período todo. Né? E ao ponto de muitos países, a Alemanha é a quarta potência econômica mundial, negligenciarem o seu orçamento de defesa. E daí nós temos a espantosa surpresa de ver que o Putin atacou dia 24 de fevereiro e no dia 27 o chanceler Scholz, um homem que recém tinha assumido o governo alemão, dá uma guinada histórica que nunca se viu e alocou 100 bilhões de euros para a defesa na Alemanha. Né? É algo que nunca se sonhou 3 dias depois da invasão. É uma tentativa desesperada, né, de ir atrás do prejuízo. Então, nota o quanto essas políticas energéticas de defesa são fundamentais. E a Europa, vamos relembrar aqui, ela mais do que a China, ela é a segunda potência mundial. O PIB da Europa como um todo é semelhante, um pouco abaixo dos Estados Unidos, e é o segundo, antes da China. E ao mesmo tempo, a Europa junto com os Estados Unidos, 2/3 da economia dos clientes da China, né?
Daí a sensibilidade toda da China. Na verdade, muitos de nós esperávamos, no plano internacional, que a Ucrânia fosse Taiwan, né? Quer dizer, Taiwan é a Ucrânia da China. Muitos esperavam um ataque em Taiwan, que a China já ameaçou tantas vezes. Hoje, sem dúvida, ela vai tirar lições dessa crise. Eu não quero antecipar perguntas, mas respondendo rapidamente a tua segunda pergunta. Os partidos comunistas hoje são absolutamente insignificantes. Eles quase que deixaram de existir. Mas eles sobreviveram na Itália, principalmente na França, uma versão mais ou menos stalinista do Partido Comunista, durante toda a Guerra Fria, né? Então, isso virou uma reminiscência histórica, os partidos comunistas. Mas eles foram tolerados em nome desses princípios da democracia, liberdade de expressão, né? E enquanto eles não pregaram, o Partido Socialista levou o Mitterrand, que foi um homem que se conduziu de uma maneira altamente respeitável, 2 vezes como presidente da França, e ele era um socialista, entre aspas, desse tipo de socialismo não revolucionário, né? Que às vezes é difícil distinguir. Então, nem se sonha em países ditatoriais, nem se sonha com uma liberdade mínima para qualquer partido em nome da liberdade de expressão. No entanto, esse digamos assim, um dos pontos, dos calcanhares de Aquiles das democracias, mas que elas zelam, né? Porque se trata da liberdade, é difícil controlar a liberdade e é possível tolerá-la, inclusive, em alguns extremos, até um certo ponto. Vladimir. Muito bem. Tenho agora para fazer pergunta o Arthur Renato. Jair, em primeiro lugar, cumprimentos pela tua explanação, brilhante como sempre. Eu gostaria de explorar um pouquinho da tua experiência de ter vivido bastante tempo na França e ver, na tua opinião, que tipo de impacto a reeleição ou a recondução do Macron e o crescimento da Le Pen com relação a esse conflito. Tu vês algum impacto direto nisso? Eu acho interessante em termos de política regional e até nacional francesa, né, porque foi algo muito recente e é um dos partidos que a gente poderia classificar como extremistas. Aí caberia a pergunta do Mauro, né? Os comunistas, de um lado, foram tolerados, mas os nazis, que foi o partido da Le Pen, o pai dela era claramente uma pessoa que defendeu a Alemanha nazista, né? Até que ele foi amaciando o discurso dele, e a Le Pen hoje está muito longe disso, né? Mas ela representa, sim, uma força de extrema-direita muito radical, ultranacionalista. Uma das coisas que ela faria, está no programa dela, na eleição anterior do Macron, ela disse que ia sair do euro. Nessa eleição, ela já tirou isso. Mas a eleição dela conduzia também a sair da Europa. Imagine uma França sem a Europa, né? E ela foi financiada por 9 milhões de euros, o partido dela, com um banco russo, né? E o Macron até disse no debate, que alguns de vocês devem ter assistido, a senhora é dependente do governo russo, né? Porque a gente sabe que quem administra os bancos russos é o Kremlin. Então, acho que teria sido uma devastação, mas vamos lembrar esse princípio da história. A história nunca está previamente escrita. A história não é a vitória das grandes ideias, é a vitória dos homens que lutam por grandes ideias, né? Ou não, né? Pode ser a derrota deles. Então, é uma forma, uma concepção da história. Então, eu te diria que foi um risco muito grande, né? O Macron tinha tido 66% dos votos na primeira eleição há 5 anos atrás, agora teve 58%, é um score honroso, mas é verdade que a percentagem dela é preocupante, né? Então, não sei se respondo a tua pergunta. É claro que ela teria representado para o Putin
uma cena paradisíaca, né? Ver a Marine Le Pen eleita. Né? Ok, obrigado. Muito bem. O Vitor Hugo. Jair, muito obrigado pela tua palestra. O mínimo que eu posso dizer é que tu foste e és uma pessoa brilhante. A pergunta que eu quero fazer, ainda me reportando à pergunta do Mauro, essa questão da praticamente total dependência energética da Europa como um todo, a Rússia. Eu pergunto se isso tem alguma coisa a ver com as questões ambientais e os aspectos que foram amplamente divulgados aí, em grande parte pela mídia, da questão da globalização, de nós sermos um mundo sem fronteiras, a própria cooperação internacional aí russos e americanos na Estação Espacial Internacional, se essa dependência energética não tem a ver com a ideia de um mundo único, sem fronteiras. Essa é a colocação que eu gostaria de fazer. E desde já agradeço pela tua resposta. Obrigado, Vitor. Olha só, a globalização é muito como uma suposta nova ordem mundial. A gente tem nova ordem mundial a cada 10 anos, né? O reequilíbrio entre as grandes potências. Né? Globalização começou, na verdade, de maneira intensa há pelo menos 500 anos, né? Desde que o mundo se tornou um só. E há uma tendência dela a cada vez mais se universalizar, né? E nós nos tornarmos, como estamos nos tornando, cidadãos do mundo. Claro que existem versões perversas da ideia, entre aspas, de globalização, que seria uns aproveitarem esse poder mundial para, digamos assim, dominar de maneira perversa outros. Como, de resto, o fato de terem existido duas grandes superpotências que dividiram o mundo ao meio foi nocivo para o mundo durante toda a Guerra Fria. Né? Então, mas a globalização, me parece, o problema é o formato que ela vai ter. Ela pode ser deformada, como tudo no mundo pode ser deformado. Né? A vida de qualquer país, o destino de qualquer população humana. Mas ela tem tendido a criar um mundo em que todos nós compartilhamos dos avanços obtidos por todos. Tá? Então, nesse sentido, ela tem dado uma contribuição muito significativa. O aspecto inicial da tua pergunta, eu te diria o seguinte: do ponto de vista ambiental, nós vamos ter tropeços aí. A Alemanha, recentemente, tinha paralisado 3 geradores nucleares, vai ter que pensar em reativá-los para compensar essa perda do petróleo e do gás russo e energia nuclear. A Alemanha estava deixando de lado exatamente pelos riscos que ela representa. A França não. A França continua uma boa parcela da sua contribuição energética vinda do nuclear e tem projeção de novos reatores de uma nova geração e assim por diante. Tu nota, por exemplo, que o carvão, no caso da Alemanha própria, a Alemanha tinha desativado também, como outros países europeus, minas de carvão. E nós sabemos o quanto o carvão é poluente. Não é? Então, a volta ao carvão, durante algum tempo, nem que seja para equilibrar a situação estratégica em face desse risco maior e dessa chacina, né, ucraniana, é algo que está sendo tolerado pela população dos países europeus, medianamente compreendido, né? Mas o impacto
ambiental é inelutável, ainda que ele possa ser transitório. Mas tem uma coisa boa, como tudo, ele vai acelerar a transição ecológica, que constitui grandes programas que estão em curso na maior parte dos países europeus, dos Estados Unidos, e nós aqui também. Talvez a própria exploração do nosso pré-sal possa se tornar economicamente mais adequada, porque quando tu tem aumento de custos de produção na exploração de certas reservas energéticas, tu desperta outras que estavam paralisadas porque os custos de exploração delas eram baixos, e assim por diante. Então, mas, sobretudo, a transição ecológica do ponto de vista da eólica, do ponto de vista da solar, onde há avanços tecnológicos consideráveis e aonde os investimentos estavam prontos para serem feitos nesses países. Então, nós vamos ter... Só que, claro, a resposta desse investimento é lenta. Então, tu não vai poder te fiar na questão do gás russo em abrir mão dele com um investimento de natureza ecológica. Tudo isso vai ter que ser balançado nesse período. Já está sendo. Nós estamos no 64º dia da guerra, passaram 64 dias. Mas tu tem sintomas, e aí, talvez para fechar com a tua pergunta, a minha exposição, porque eu fiz uma pergunta no início: como é que vai terminar essa guerra? É uma coisa que todos nós nos fazemos. E eu acho muito interessante fazer essa pergunta. Porque, como tu disseste, a gente precisa sair. Como é que vai sair disso com o mínimo de danos? Eu acho de uma impressionante lucidez o que a gente está vendo no povo americano. Jamais visto o Congresso americano unanimemente, republicanos mais democratas, ainda mais nesse período recente que eles estiveram tão absurdamente divididos, sintonizados ontem com a política americana de apoiar a Ucrânia. Hoje o Biden propôs, não foi 1 bilhão em armas mais 800 milhões de dólares, não, foram 33 bilhões hoje. E aí diz ele, a luta é cara, mas o desafio russo, ceder ao desafio russo é muito mais caro. Então, essa unanimidade no Congresso, ontem a pesquisa, 70% da população americana, coisa também rara, são sintomas que a gente tem, favoráveis a uma ação mais firme na Ucrânia, o que significa mais armas pesadas, mais artilharia pesada, tudo isso à beira das reações explosivas e intimidatórias do Putin quanto ao uso de armas de destruição em massa. Bem, eu diria, vocês não perguntaram e eu não quero ser o encerrador da fase de perguntas. Se há perguntas, Vladimir, me interrompa, por favor. Mas eu diria que... A pergunta. Unânime... Ainda há pergunta. Então, vamos lá. Ferrari. Não inibir. Cadê o antenor? Oi, Jair. Oi. Em primeiro lugar, Tá. uma alegria muito grande em poder te ouvir novamente. Brilhante, como sempre, em todas as coisas que se dedica. O que seria de nós sem a bondade dos amigos, dizia. O Jair é brilhante, trabalhador, interessado, e hoje dá uma aula importantíssima, nessa encruzilhada que nós estamos vivendo. Estamos assistindo, pelo menos, mas cujas consequências chegam até nós. Na verdade, eu ia fazer as perguntas, especialmente na linha que o Mauro fez. Mas me ocorreu durante toda a discussão que os países europeus, como de resto os países democráticos do mundo, por decisões de suas populações, eles não fazem investimentos em defesa. Porque as suas populações elas reivindicam
outros investimentos de caráter social, de caráter econômico, da autonomia e independência do seu país, e não se preocupa lá muito com a defesa porque tem o guarda-chuva da OTAN. Né? O OTAN é um grande guarda-chuva que todo mundo fica à espera que faça a sua defesa caso seja necessário. Aí a Ucrânia desesperada atrás da OTAN e muitos outros países da Europa fazendo a mesma coisa, esperando que a OTAN resolva os problemas da Ucrânia, fornecendo armas e equipamentos. Então, uma das características assim que me parece clara e acho que é justa, né, é que o mundo ele sempre gira em torno da paz, especialmente os países mais cultos, mais democráticos, né, gira as suas políticas todas em torno da paz. E por essa razão, em momentos como esse, eles ficam completamente a descoberto, porque os seus orçamentos, ao longo do tempo, não contemplaram a produção de armas, equipamentos, não foram atrás de energia atômica, essas questões todas. Então, acho que é uma questão assim que se coloca muito clara no meu entendimento, né? Pelo menos deduzi bastante disso da tua palestra, Jair, de que realmente os países europeus não estavam preparados para eles darem sustentação à Ucrânia, e muito menos preparados para se defenderem, se fosse o caso. E que isso é o resultado da democracia desses países. Que de resto não é só na Europa, mas também em outros países do mundo democráticos, os investimentos na defesa sempre são bem menores do que os necessários. E sempre tem orçamentos elevados os países que querem, de uma forma ou de outra, exercer domínio sobre os demais. Então, era sobre essa questão que eu queria apenas fazer um comentário e saber se estou certo nessa minha linha de raciocínio ou não. E meus parabéns pela palestra, Jair. Obrigado. Vladimir, eu te consulto, se não seria o caso para a gente dar a oportunidade de ouvir outros comentários ou intervenções, e aí eu tentaria dar um fecho respondendo de maneira... Qual é aí o tempo, Paulo Reis, que a gente teria ainda? Tem mais alguém? Porque eu passei quem havia levantando a mão. O Rod. Posso falar? Pode falar. Congratulações, Jair. Excelente abordagem. Muito bom, muito bom. Disseste na tua fala, durante a tua fala, a questão basicamente de ninguém tem ideia de como nem quando essa guerra termina. Já se vão quase 3 meses. Objetivamente, considerando por esse viés, o prolongamento, que se estenda esse conflito, em que medida, visto que a Europa, já se falou aí na dependência energética, está se vendo agora o recrudescimento, a agudização do processo inflacionário, notadamente nos países da Europa, né? E que a OTAN ela só lida com a questão basicamente militar, em que medida esse prolongamento, e considerando desabastecimento energético, agudização do processo inflacionário nesse país, e em que medida isso pode ser um caldo de cultura para cada população de cada país europeu, no sentido de pressionar seus governos para que, de uma forma ou de outra, não se tenha esse final, esse conflito, porque vai começar, digamos assim, no bom português, vai começar a arder em cada nação dessas diretamente envolvidas, ou mais proximamente envolvidas, né? E aí, como disseste, bom, a questão humanitária ela permanece, só que agora a coisa está pegando muito dentro da minha casa. E em que medida cada governo desse pode sofrer pressão das suas comunidades no sentido de acelerar um final que não sabe bem qual seria. É isso. Obrigado. Muito bem. Mais alguém? Eu aproveito também, Jair, realmente se conseguisse dar uma abordagem bastante ampla, não é? E a gente percebe que esse episódio ele tem multifacetas, né? Tu pode verificar, por exemplo, como a China está tratando esse episódio, né? A maneira deles, né? É uma maneira muito clara de não se expor muito,
mas continuar adotando a política que sempre adotaram. De outro lado, nós também percebemos que os países estão adotando sanções, né, para tentar contrapor o fator bélico. Por quê? Porque se adotarem uma postura também belicista, a iminência, né, do risco nuclear. Então, é andar na corda bamba. Tá? Mas também, de outro lado, examinando até dentro do que colocasse na palestra, como avançou e como caiu comunismo, fascismo, etc., tá? O que dá para perceber é que até o muro, enquanto existia o comunismo de uma maneira forte, né, havia um certo equilíbrio das potências, né, com a famosa Guerra Fria. O episódio da queda do Muro de Berlim com o fim do comunismo, se percebeu que esse equilíbrio deixou de existir. Então, os Estados Unidos se imaginaram no comando de tudo, né? E a União Europeia, como um todo, também contribuiu para esse fato. Tendo a Rússia ficado num segundo plano, né? Eu até aproveito para te perguntar, será que, pela forma como tu me deixasse bem claro, do Putin, né, de um ser que trabalhou com a democracia russa nos primeiros 10 anos e depois começou a impor, né, o seu critério de autocracia, se não é isto aí um gesto de autodefesa dele, né, procurando abrir um espaço para mostrar, olha, eu estou aqui, o meu tamanho é este. Então, querendo voltar ao equilíbrio. Por quê? Porque essa mudança, né, se fosse discutido mais com o pessoal de política externa, poderia ter sido de forma pacífica, que certamente, aí também pergunto, o Putin será que examinou com profundidade, porque ele está tendo perdas enormes, né? Então, será que ele pensou, bom, de forma pacífica eu posso demorar muito tempo e adotando uma forma bélica eu vou rapidamente, mas isso aí não está acontecendo. Não é? Eu sei que eu fiz Acho que está interessante. uma abordagem um tanto quanto ampla, tá? Mas o importante dentro dessa miscelânea é que realmente, né, nós estamos num grande problema, né? Será que vão mudar para se chegar à paz? Tá? Esse espírito do Putin, ele vai alterar? Será que ele vai conseguir, né, na mesa de negociação, sem que tenha a Ucrânia realmente dobrada a sua vontade? Então, daí é uma abordagem, né? Então, seria uma outra palestra, eu sei, mas é que eu não poderia perder a oportunidade. Não, mas eu acho que as tuas observações foram interessantíssimas. Elas tocam em pontos nevrálgicos. Por exemplo, a personalidade do Putin, né? Tem um grande número de estudos pessoais sobre ele, porque muita gente invocou aí uma paranoia, né? Quando ele fez aquele discurso 3 dias antes da invasão, foi um discurso memorável. Eu me lembro de ter ficado assim impressionado. Parecia muito a retórica do Goebbels, né? Ou do próprio Hitler, para quem acompanhou bem a Segunda Guerra Mundial, uma retórica assim completamente delirante. O Palácio do Eliseu da França, que se pronuncia em nome do governo francês e que é sempre muito moderado, classificou na hora o discurso como paranoico, né?
Quer dizer, o discurso de uma pessoa que tem mania de perseguição, né? Na verdade, o Putin tem, atrás da mente dele, toda uma filosofia, né? Neuróticos todos nós somos, né? O ser humano, na sua maioria, é neurótico, né? Com maior ou menor intensidade. Esse negócio a psicose já é outra história, as doenças mais sérias do ponto de vista mental. Mas, de qualquer forma, há quem diga que o Putin, desde o início, tem um câncer, né? Muito bem, mas do ponto de vista mental, não há dúvida de que há toda uma filosofia. O Putin se considera, sim, um iluminado, né? Ele se considera pessoalmente não apenas um filósofo, mas um historiador, entre outras coisas. Vocês lembram que o Stalin se considerava o pai dos povos, o melhor filósofo que a humanidade tinha, e assim por diante. Mas, enfim, essas personalidades neuróticas, isso conta na hora da decisão. Mas o Putin tem uma característica, quando a gente olha, algo muito concreto, que não é assim, produto da imaginação. Ele era um oficial do serviço secreto russo, né? Da polícia política russa. Ele tem toda uma formação numa escola de elite russa, né? Mas ele é um homem com a cabeça na Guerra Fria, né? Ele foi educado com aqueles valores. E ele está... Se alguém quer procurar uma pista para saber como ele vai agir, o caminho está mais ou menos por aí. Eu acho que não é demais, a gente às vezes ocupa o tempo com séries americanas, séries coreanas, séries de vários países. Isso é uma riqueza da nossa vida atual. Às vezes aprendemos muito com essas séries. Tem vários filmes na Netflix e no Prime Video, por exemplo. Por exemplo, o homem que já foi o 16º mais rico do mundo, mais rico da Rússia, e que o Putin tirou toda a fortuna dele e prendeu durante 10 anos na Sibéria. O senhor Mikhail Khodorkovsky. A vida dele está no Prime Video. É um vídeo extremamente enriquecedor. Se chama Citizen, Cidadão K, de Khodorkovsky, né? Esse cara tinha 40 anos quando foi preso, já está libertado há 10 anos, e é o maior dissidente russo, vive em Londres. Tem algumas entrevistas desse cara que são interessantíssimas, Khodorkovsky. Como é que o senhor acha que vai acabar a guerra? Né? Aí diz ele, para o Fareed Zakaria, que é um dos grandes geopolitistas americanos, diz o Khodorkovsky, eu acho que o Khodorkovsky não é, como nenhum de nós, um iluminado, não tem bola de cristal, mas ele é um cara que conviveu com o Putin, foi competidor do Putin, ele era o dono da maior empresa petrolífera da Rússia, a Yukos, e foi desapropriado, né? A troco de banana. Né? A verdade é que ele guarda uma fortuna e financia hoje vários dissidentes políticos. Mas o que disse o Khodorkovsky? Ou ele vai deixar as energias russas sangrarem, que é o que está ocorrendo lá no Donbass, no sul da Ucrânia, ou ele vai usar armas nucleares, ou ele vai sentar na mesa de negociação. Eu responderia, não em meu nome apenas, eu concordo com isso, mas em nome da maioria dos estrategistas que eu já li, geopolitistas, especialistas em política internacional, que acham o seguinte: eu acho, como a autora, que eu sei que tu lestes o livro, O Crepúsculo da Democracia, historiadora americana, jornalista, prêmio Pulitzer, a Anne Applebaum, que tem esse livro em português muito interessante, Crepúsculo da Democracia, como ela e tantos outros, eu acho que a guerra só termina por uma vitória militar da Ucrânia. É complicado. No início, isso pareceria um negócio maluco, né? E está se desenhando para esse lado. Por quê? Porque não tem condições de resolvê-lo por diálogo para quem fixou objetivos tão elevados como o Putin. Por exemplo, ele quebra a cara, né? Se não tiver
se não mantiver a Crimeia, se não mantiver o Donbass. Né? E ele quer hoje, no dia de hoje, ele quer pelo menos ainda aquele corredor que leva da fronteira russa e do Donbass até a Crimeia. Né? No mínimo, para ele salvar a cara. Né? Então, o que ocorre? É inatingível. Não há pauta possível de negociação com ele. Outra coisa é a personalidade. Quem leu uma das últimas entrevistas do Khodorkovsky, por exemplo, o Putin é um homem formado na brutalidade. Né? O Putin manda matar opositores por atacado, né? Com diferentes substâncias químicas, radioatividade. Né? Olha o caso do Litvinenko, aquele ex-funcionário do KGB, que ele mandou matar na Inglaterra. Né? Ele não tem limites, ele é de uma brutalidade, de uma impiedade, né? De uma crueldade pessoal, né? que isso é muito próprio de personalidades no limite da psicose, né? que são cegas diante das consequências. Né? Quem é que não vê, né? que é uma chacina, né? Pegar uma população civil indefesa e a gente conhece o poder dessas armas todas. Né? Bom, então, eu queria tocar um pouco no que tu falaste, claro, que vai muito longe, mas eu diria isso. Eu acho que a guerra só termina e os ocidentais estão cada vez vendo isso de maneira mais clara. Né? Tu olha, por exemplo, o que diz-se hoje o ministro da Defesa da Inglaterra, do Reino Unido. Né? Os objetivos de guerra dos ocidentais, e ele apenas está expressando isso, evoluíram. Né? O que ele diz? Nós vamos fornecer artilharia antinaval que pode permitir à Ucrânia afundar toda a frota russa do Mar Negro. Nós não estamos dispostos a aceitar que a Crimeia fique na mão da Rússia. São coisas para o Putin inimagináveis. Ele partiu daí como dado. O Putin construiu a glória dele, do segundo período do império atual dele, de 22 anos, ele construiu em cima daquilo que foi um presente para a população russa, a retomada, né, da Crimeia, né, e tiramos nós ou não, parte do território ucraniano. Né? Então, os ocidentais não podem assinar recibo em relação a isso. E assinaram. Durante 8 anos ficaram quietos. Não foi só a Europa, o mundo inteiro ficou quieto. A Crimeia está ocupada há 8 anos. A guerra da Ucrânia começou há 8 anos. Né? Então, o que disse mais o Ben Wallace, esse ministro da Defesa britânico? Ele disse, olha, Sr. Putin, né, não conte conosco. Quer dizer, não há reivindicações mínimas russas que nós possamos aceitar. Ele deixou claro, né, que, no mínimo, os ocidentais querem, e isso não estava claro até agora, uma volta à situação anterior ao início da invasão, em 2014. Né? Então, o que nos permite dizer o seguinte: a guerra só termina com o fim do autoritarismo na Rússia. Tá? Certamente, a queda do Putin é um primeiro passo necessário. Tá? Ela é difícil, talvez seja mais difícil do que derrubar o Hitler. Quantas tentativas de assassinato foram feitas contra ele? O Stalin, né? Outras tantas que a gente nunca ficou sabendo. Né? Mas há quem acredite que a estrutura do poder hoje na Rússia torna mais difícil do que o período comunista, em que o Politburo lá do Partido Comunista se reunia e trocava, eventualmente, como trocou, tirou o Khrushchev de um dia para o outro, né? Tirou alguns outros sucessores dele e acabou colocando o Gorbachev, que era um homem que abriu a Rússia para um regime liberal. Né? E, então, mas os ocidentais têm, me parece isso claro, sem o fim do autoritarismo na Rússia, a ameaça nuclear continua, o risco de voltar uma nova agressão, né?
eu acho que a vacina para os ocidentais foi da pesada, né? Eles caíram do cavalo, como a gente diz, né? Mas foi isso que ocorreu, né? E com isso, não é só... Quer dizer, o fim da guerra está ligado ao fim do autoritarismo. Eu não sei se com isso a gente... Haveria muitas outras coisas, né, para falar, mas eu não quero, nessa altura, abusar do tempo do grupo, né? Mas eu tenho um prazer enorme de comentar se houver alguma outra observação ou pergunta que surja. Claro que o prazer que vocês expressaram é muito maior da minha parte, né? De revê-los a todos e de poder ter essa troca de ideias. Muito bem, Jair. Certamente, né, o tema e a forma como tu abordaste, nós teríamos que ficar aqui um tempo enorme, mas certamente as pessoas têm alguns outros compromissos, né, e tu próprio, né, agradecemos a tua disposição e realmente ficamos altamente satisfeitos por tu teres brindado ao nosso grupo, né, com tão instigante palestra, né, que certamente nos fará ter pensamentos, né, e ideias a respeito do que está ocorrendo de uma maneira um tanto quanto mais avançada do que tínhamos antes. Eu, então, aproveito para agradecer profundamente, né, a tua participação. Uma palavrinha. Uma palavrinha, porque tu está fechando, né? Não, eu vou te passar para encerrar. Tá ótimo. Estou agradecendo do nosso... por termos convidado e tu teres aceito e teres nos brindado com essa excelente palestra. Então, realmente, receba, né, o nosso abraço aí, também pelo teu retorno ao nosso convívio, né, que há anos, né, estávamos saudosos. Forte abraço. Depois que tu proferires as tuas palavras finais, o Paulo Regis fará o encerramento. Perfeito. Obrigado, Vladimir. Olha só, 2, 3 palavras finais, então. Eu diria o seguinte, eu espero continuar essa retomada do convívio com o grupo, e vai ser certamente um grande prazer. Queria colocar à disposição, até pediria a ti e ao Paulo Regis, aqueles que tiverem interesse, porque às vezes eu mando já para alguns do grupo esses pequenos, às vezes um pouquinho maiores, posts do blog, que eles permitem acompanhar essa linha de raciocínio, né, para aqueles que tenham interesse. Então, o que eu queria dizer é que eu não vejo isso como uma ameaça, eu vejo isso como uma postura realista que nós temos que adotar para nós próprios, para os nossos filhos e netos. Vem aí um desafio grande que tem que ser enfrentado, que é o da China, né? Claro que lá pelas tantas o problema da China pode ser resolvido por uma mudança de política interna. Isso vai ser muito complicado, mas pode ocorrer, tá? Na verdade, o Partido Comunista Chinês é um partido extremamente blindado na preservação do seu poder. Como, de resto, o Putin e essa nomenclatura, essa oligarquia, né, que o cerca, também vão lutar pela preservação do seu poder de maneira brutal e de maneira absolutamente intensa. Mas, então, eu diria o seguinte, nós estamos aí aprendendo muitas coisas que vão nos ajudar a ver com mais clareza o desafio da China. Vocês lembram que na nossa geração, os jovens se perguntavam, que língua a gente tem que aprender? Claro que o inglês serviria para tudo. Muitos mais ousados diziam, não, nós temos que aprender o russo, afinal é o grande inimigo que está aí,
não é? E, ao mesmo tempo, é uma outra civilização, enfim, por uma razão ou por outra. Em tempos anteriores ou posteriores, o alemão, né? Dada essa presença fortíssima da cultura alemã até hoje, e em tempos mais recentes, até as gerações mais próximas de nós, o chinês, o mandarim, temos que saber, né? Afinal, a Ásia hoje, China mais Índia, é praticamente metade da população mundial, né? E ambos se abstiveram na votação da ONU do dia 2 de março, que condenou a Rússia. 141 países ficaram a favor do resto do mundo e das democracias. Vamos lembrar esse dado. 34 países, dentre os quais China e Índia, para ficar bem com a Rússia, se abstiveram, mas teve mais 32. E os outros sequer votaram, né? Esses párias de Cuba, Nicarágua, Venezuela, sequer votaram. Ou seja, votaram no lado do autoritarismo, como não poderia deixar de ser. Então, essas análises de votos são extremamente interessantes também na ONU. Felizmente, o Brasil, naquele episódio, esteve do bom lado. Então, eu diria que daqui para frente a gente vai ter que olhar com atenção o desgaste. Tá? Acho que foi o Vitor Hugo, Ferrari também tocou um pouco nisso, Sérgio. Daqui para frente nós temos um desgaste de ambos os lados. Como é que as populações vão reagir? Até que ponto os ocidentais estavam efetivamente engajados? Tá? Ora, hoje a gente vê com toda clareza que há um despertar geopolítico da Europa a partir dessas políticas que a gente falou, energética e de defesa, mas mais global, né? Muita gente saiu do berço esplêndido. Né? Então, é de analisar. Eu acho que é uma provocação intelectual, racional para nós, ver como é que cada um dos integrantes desse grande sistema internacional se comporta. E como os indivíduos, as opiniões públicas, né? Vocês viram a estatística que o nosso editorialista italiano trouxe, né? Tem aí, em cada 100 milhões de pessoas, tem 30 milhões que não estão nem aí, né? Mas tem o outro lado, tem pelo menos 70 milhões que estão aí, né? Que estão de olho, que estão atentas, que estão influenciando, como nós estamos tentando, com a nossa participação, de uma maneira ou de outra, contribuir para esse legado histórico todo e civilizacional que nós somos recebedores. Gente, enorme prazer, muito bom estar com vocês. Não é? Paulo Regis. Nós queremos expressar a gratidão, Jair, pela instigante palestra proferida, a qual versou sobre o tema Crise Internacional Gerada pela Invasão Russa na Ucrânia. Volte sempre para nós, sempre será uma satisfação, uma alegria contar com as tuas palavras, ideias. Prazer. Então, volte sempre. Ficaremos sempre felizes. Nós queremos agradecer e registrar a participação dos gestores da Amicus, bem como das seguintes presenças: Caroline Borba e Silva, Rubens Brochado, General Rubens Brochado, Altair Deconto, Suzete da Costa, Asfi Ximenes, Onélio Luiz dos Santos, Heloísa Machado Rosa da Silva e Adriana Prato Candemil. Obrigado. Amigos, por derradeiro, informamos que no próximo encontro, que ocorrerá no dia 12 de maio, no mesmo horário, das 18 horas às 19h30, nós vamos contar com a participação e a palestra online do Rio de Janeiro, do engenheiro Ricardo Lisboa da Cunha,
que fará uma narrativa sobre o meio ambiente, analisando avanços e retrocessos. Grande Lisboa. Grande Lisboa. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Prazer vê-lo. Boa noite, pessoal. Abração, Jair. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau a todos. Ok. Valeu, um abraço, Jair. Outro. Obrigado. Boa noite, saúde a todos. Boa noite. Boa noite. Falou, pessoal. Vou sair também.